Se tiver uma placa, ande a 80 quilômetros, as pessoas vão andar? Depende de onde, né? Não, elas não vão andar. Acho que depende das pessoas também. Elas vão andar se tiver um radar filmando elas e mandando a multa para casa delas. Quando mexer no bolso. Aí elas não andam, né? Então o que eu estou querendo dizer é que a gente ainda é muito bicho. A gente ainda é muito bicho. A gente precisa de regulação externa. Sim. E se a gente não tiver regulações externas fortes, o bicho que existe dentro da gente aparece. E isso a mim me preocupa muito. Não sei se me faço entender ou se está muito complicado. Não, deu para sacar. Sim, deu para sacar. Falta um pouco de força externa, não sei. Mas eu sinto que falta um pouco de força interna também dos pais, das famílias. Eu não duvido que haja, eu não duvido que as pessoas precisem de mais família, mas eu tenho sempre muita dificuldade de resolver a questão por aí, porque seria como resolver a questão dizendo que pobre rouba. O que não é verdade. Porque se fosse verdade que pobre rouba, não se roubava em Brasília. Não é? Sim. Então, há outros motivos que levam as coisas a funcionarem dessa forma. Né? Pobre que não tem nada mesmo e que tem questões internas estabelecidas, ele não vai roubar, não. Ele mendiga. Ele pede. Ele não vai roubar. Né? Como não é isso que faz uma pessoa roubar, são outras coisas. Mas sim, mas falta família, falta alguém que passe valores, falta. Falta no micro, mas falta no macro. Muitas vezes eu penso que a evolução tecnológica, digital, né, os smartphones e tudo isso, eles colaboram e muito, né, com a evolução de pessoas que antigamente não tinham acesso, por exemplo, aos seus vídeos e hoje tem, mas em contrapartida elas faz com que você se distancie de quem está ali do seu lado, né? Distancia do seu pai, da sua mãe, cara. A moleque de adolescente, pega um adolescente, não que você seja um adolescente, mas a juventude, Quase. você pega a juventude e o moleque fica trancado o dia inteiro dentro de casa, dentro do quarto. Pois então, mas sim, aí nesse caso você tem razão, que a gente tem uma falha que é interessante. Os pais andam com muito medo de não serem amados pelos filhos. E aí eles não dão limites. Deixam tudo, né? E aí eles não dão limites. Uhum. Você entenda uma coisa, não tenha medo de não ser amado pelo seu filho. Tenha medo de não ser respeitado pelo seu filho. Porque seu filho não conseguirá amar quem ele não respeita. Então, é preciso dizer, não, você não vai ficar o dia inteiro com esse celular. Não, você não vai ficar trancado no seu quarto. Isso daqui não é uma república, isso é uma família. E você vai participar dela. Agora, o pai e a mãe participam? Pois é. O tem pai que ser o primeiro. Então, se está pregando, tem que ser o primeiro a executar. executar. Às vezes a questão é que o celular é a chupeta do filho, né? Então tá assim. Mas é só do filho. E do pai também. Não é? É isso que eu estou dizendo. Então, como é que eu vou passar isso se eu mesmo já não estou fazendo, né? Não tem muito como. Eu acho interessante uma coisa que eu lembro que a gente estava falando até com o Regis disso. Ele falou assim, a respeito de criação dos filhos, né? Você pode criar o seu filho, cara, da melhor forma possível, ser o melhor exemplo, passar os melhores ensinamentos. Mas ele não está livre do ambiente da escolinha, por exemplo. Ou seja, às vezes tem um pai que dá orientação para o filho. Isso assim, existem certas medidas, por exemplo. Tem o pai que dá orientação para o filho e ela não cede, digamos assim. E tem pai que dá orientação para o filho e por influência externa, como eu falei, do ambiente da escolinha, é um exemplo porque a criança normalmente vai estar na escola em contato, né, com a educação de outros pais e outras crianças e está sujeito uma influenciar a outra, né, ou tirar do caminho que os pais propuseram primeiro. Enfim, existe essa influência, né? Você acredita assim, que isso acontece muito com as pessoas, de se desviarem, se desvirtuarem nesse sentido de relação social? Pela sociedade, sim. Pela sociedade enquanto estrutura. Vou dar um exemplo para você entender. Se costuma muito dizer Tá passando uns bravos aí hoje. Vai lá. Se costuma muito dizer uma coisa que eu me arrepio quando escuto. Essa coisa de dizer assim, que vivemos num mundo machista, a gente sabe disso.
Mas aí se diz assim, vocês talvez já tenham ouvido. Mas então, as mulheres, não é? Elas criam os filhos machistas. As mães poderiam ser as primeiras transformadoras disso, a não criarem homens machistas. Isso é uma frase perversa, sabe? É uma frase de culpabilizar a vítima de uma maneira cruel, realmente. Isso não é verdade, não. Porque ainda que uma mãe crie o filho dela de uma forma totalmente desconstruída, ele será influenciado pela estrutura social que você está colocando. Então eu tenho uma amiga que ela ficou muito perplexa porque ela é uma mulher que cria o filho com igualdade, com, sabe, sem nenhuma violência de gênero, uma série de coisas. E ela comprou para ele uma camisa rosa, uma camiseta rosa. E quando ele viu, ele disse, não vou usar, isso é de menina. Com quem ele aprendeu? Não foi com ela. Não foi dentro de casa. Foi na estrutura social, né, que determina que menino veste azul e menina veste rosa. Né? Essa frase definitivamente é uma piada de mau gosto. Mas como ser forte o suficiente, né? Assim, como fazer com que a sua família seja forte o suficiente para que não seja essa cabeça, né? Essas crianças não sejam facilmente convertidas ou influenciadas pelos amigos ou pela sociedade. Seja exemplo. Seja exemplo. Mais vale o que você mostra do que o que você diz. Não adianta você querer que seu filho estude muito e ele nunca lhe vê abrir um livro para ler. Não adianta você querer que seu filho tenha uma vida saudável e você é absolutamente o oposto disso. Não adianta você querer que seu filho seja alguém de bem com a vida quando você é azedo para chuchu e vive reclamando de tudo o tempo inteiro. Ou que seu filho ache que a relação entre homens e mulheres é uma relação para ser igualitária e você vive quebrando o pau com seu marido o tempo inteiro ou vivendo uma relação abusiva e sendo desrespeitada. Então, seja exemplo. Né? Como a história do celular. Você diz, mas o celular é a chupeta da criança. Tá, e não é do pai? E não é da mãe? É verdade. Né? Então, assim, você não quer isso para o seu filho, mas você faz igual? Então, vamos ser exemplos? Me fez pensar também naquelas situações, até é engraçado falar disso. O pai priva a criança de comer doce, existe um limite, né, para comer doce. Aí quando a criança tá lá de noite indo na direção da cozinha, encontra o pai lá abrindo o armário, pegando o chocolate que ele esconde, que é só dele, aquele é o chocolate secreto do pai, né? Então é isso mesmo que você falou mesmo. Porque o pai tem que ser o primeiro a dar exemplo, né? E não só exemplo, a regra precisa valer para todos. A pior coisa que um pai ou uma mãe pode fazer é dizer assim, você não vai fazer isso. Por quê? Porque eu não quero. Na hora que eu digo isso, parece que a regra é uma construção minha e que eu não estou submetido a essa regra. Então, por exemplo, eu quero sair com o carro. Não, você não vai sair com o carro. Por quê? Porque o carro é meu, eu não quero lhe emprestar. Ora, isso é uma regra absolutamente arbitrária. Legal esse ponto. Outra coisa seria eu dizer assim, não, você não vai sair com o carro, porque você ainda não tem 18 anos. E aqui, nesta casa, eu, você, seu pai, qualquer pessoa dentro desta casa, só dirige a partir dos 18 anos. Mas na casa do meu coleguinha ele tem 16 e já dirige. As regras lá são outras, então. Nesta casa, todos nós, incluindo a mim, só se dirige a partir dos 18 anos. Então você não vai dirigir por isso. Compreende? É uma regra que vale para todos. Sim, está bem estabelecido, né? Está bem claro, estabelecido. né? Não é a regra do meu desejo. Você não vai fazer porque eu não quero. Você vai fazer porque não pode e eu também não posso. Sabe de uma coisa? Eu me pego muito dentro desse assunto que você falou em casa com os meus pais, porque eu não sei se é desobediência ou questionamento, alguma coisa que tem dentro de mim nesse sentido assim, que pede por uma boa explicação, uma boa razão para que se justifique aquilo que os pais colocam como a maneira que tem que ser. Sim. Então, é justamente esse porquê que você falou. Você não vai fazer isso. Isso aqui tem que ser feito desse jeito. Tá, e por que não pode ser do outro jeito? Porque eu quero. Aí você
Desculpa, esse argumento não vai funcionar. Você vai ter que explicar e fundamentar. Quando você me explica, beleza, agora eu vi que o seu ponto faz sentido para mim e eu concordo com você. Não é nem só que o ponto faz sentido, é que a regra vale para todos. Porque é difícil eu aderir a uma regra que só vale para mim. Sim. Exato. Isso vale para a liderança também, né? Seja de onde for, não só o relacionamento em casa com os filhos, mas seja numa empresa, seja num projeto específico. Sim. Pô, vamos dar exemplo, né? Sim, e a regra tem que valer para todos. Então, assim, a minha filha não pode trazer o namorado para dormir em casa. Legal, eu não posso não querer. Na minha casa, ninguém traz namorado para dormir. Não é motel, não quero. Mas o filho pode? Como assim? Se a filha não pode, o filho também não pode. Ele não pode ser sentido, né? aqui. Aí é muito mais machista, né? Então...